Você tem dificuldade em ler a Bíblia? Então vem comigo. Eu sou Tatiele e no capítulo a capítulo a gente vai um passo de cada vez. Hoje nós leremos o livro de Lucas, capítulo 9. Um dia, Jesus reuniu seus 12 discípulos e deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e para curar doenças. Depois, os enviou para falar a todo mundo a respeito da vinda do reino de Deus e para curar os enfermos. Não levem com vocês nenhum bordão, recomendou-lhes. Nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo uma túnica de sobra. Hospedem-se em apenas uma casa em cada aldeia. Se o povo de uma cidade não quiser ouvir vocês quando entrarem, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade, como um sinal de protesto contra a cidade. Então, eles começaram a percorrer as aldeias, pregando a boa nova e curando os doentes por toda a parte. Quando as informações dos milagres de Jesus chegaram ao governador Herodes, o tetrarca, ele ficou perturbado e confuso, pois alguns estavam dizendo: "Este é João Batista que ressuscitou dos mortos", e outros: "É Elias, algum outro profeta antigo que se levantou dentre os mortos." Esses boatos estavam circulando por toda a região. "Eu cortei a cabeça de João", dizia Herodes. "Portanto, quem é este homem de quem eu ouço essas coisas?" E ele procurava ver Jesus. Depois que os discípulos voltaram a Jesus e contaram o que havia feito, eles se retiraram para a cidade de Betsaida. Mas o povo descobriu para onde ele estava indo e foi atrás. Ele os recebeu bem, ensinando-lhes mais uma vez acerca do reino de Deus e curando os que estavam doentes. Ao fim da tarde, os 12 discípulos vieram e lhe sugeriram que mandasse o povo embora para as aldeias e propriedades dos arredores, a fim de que arranjassem comida e abrigo para a noite. "Pois não há nada para comer aqui neste deserto", disseram eles. Mas Jesus respondeu: "Deem vocês comida a eles." "Como se temos apenas 5 pães e 2 peixes?" protestaram eles. "Nem poderíamos comprar comida para toda essa multidão." Havia ali cerca de 5.000 homens. "Digam-lhes apenas que se sentem no chão em grupos de 50, respondeu Jesus. Fizeram eles, e todos se assentaram. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos para o céu e deu graças. Depois, partiu em pedaços para os discípulos servirem à multidão. Todos comeram à vontade e ainda foram recolhidos 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Um dia, quando estava orando sozinho com seus discípulos por perto, Jesus aproximou-se e perguntou-lhes: "Quem o povo está dizendo que eu sou?" "João Batista", disseram-lhe eles. Outros: "Elias ou um dos profetas antigos que se levantou dentre os mortos." Então ele perguntou-lhes: "Quem vocês dizem que eu sou?" Pedro respondeu: "O Cristo de Deus." Jesus deu-lhes ordens rigorosas para não falarem isso a ninguém. "Porque é necessário que o Filho do Homem sofra muito", disse ele, "seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos sacerdotes principais e pelos mestres da lei, e seja morto e ressuscitado no terceiro dia." Então ele disse a todos:
Aquele que quiser me servir deve pôr de lado seus próprios desejos e carregar sua cruz cada dia e me acompanhar. Quem insistir em salvar a sua própria vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a salvará. E que vantagem há em ganhar o mundo inteiro e perder a própria vida, ou ser destruído? Quando o Filho do Homem vier na sua glória e na glória do Pai e dos anjos, ele se envergonhará de todos aqueles que agora se envergonham dele e das suas palavras. Porém, esta é a pura verdade. Alguns de vocês que se acham aqui não morrerão antes de verem o reino de Deus. 8 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu num monte para orar. E quando ele estava orando, seu rosto começou a se transformar, e suas roupas ficaram brancas e brilhantes como o brilho de um relâmpago. Então, apareceram 2 homens e começaram a falar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eram de uma aparência esplendorosa e gloriosa. Estavam falando da partida de Jesus de Jerusalém, que iria acontecer de acordo com os planos de Deus. Pedro e os outros estavam muito sonolentos e adormeceram. Mas quando acordaram e viram Jesus cercado de brilho e de glória, e 2 homens que estavam com ele, quando Moisés e Elias iam se retirando, Pedro, todo confuso e não sabendo nem o que estava dizendo, falou: Mestre, isso é maravilhoso. Vamos armar 3 abrigos, um para o Senhor, um para Moisés e outro para Elias. Mas, no mesmo instante em que ele estava dizendo isto, uma nuvem surgiu e os envolveu, e o medo tomou conta deles quando a nuvem os cobriu. E uma voz da nuvem disse: Este é meu filho, meu escolhido, a quem vocês devem ouvir. Então, quando a voz parou de falar, Jesus estava sozinho com seus discípulos. Eles não contaram a ninguém o que tinham visto até muito tempo depois. No outro dia, quando desceram do monte, uma enorme multidão veio ao encontro dele. E um homem da multidão gritou: Mestre, este menino aqui é o meu filho. O espírito o domina, fazendo-o gritar. Ele tem convulsões de modo que espuma pela boca. O demônio dificilmente o deixa em paz e o está maltratando. Eu pedi aos seus discípulos que o expulsassem, porém eles não conseguiram. Ó geração sem fé, disse Jesus aos seus discípulos, até quando estarei com vocês e terei de suportá-los? Tragam o menino aqui. Quando o menino ia chegando, foi jogado no chão pelo demônio, numa violenta convulsão. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino, entregando-o ao seu pai. O espanto apoderou-se do povo diante da grandeza e poder de Deus. Enquanto isso, como estavam admirados de todas as coisas maravilhosas que ele estava fazendo, Jesus disse aos seus discípulos: Ouçam-me e lembrem-se do que estou dizendo a vocês. O Filho do Homem será traído e entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não sabiam o que ele queria dizer, porque suas mentes estavam fechadas e tinham medo de perguntar-lhe a respeito dessa resposta. Ora, surgiu entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, pôs uma criancinha em pé ao seu lado, dizendo-lhes: Quem recebe esta criança em meu nome, está recebendo a mim. E quem me recebe,
está recebendo aquele que me enviou. O seu cuidado pelos outros é a medida da grandeza de vocês. Seu discípulo João veio a ele e disse: Mestre, nós vimos alguém usando o seu nome para expulsar demônios e lhe proibimos de fazê-lo. Afinal, ele não está no nosso grupo. Mas Jesus disse: Vocês não deviam ter agido assim, porque todo aquele que não está contra vocês está a favor de vocês. Como se aproximava o tempo da sua volta para o céu, Jesus resolveu decididamente ir para Jerusalém. Ele enviou mensageiros adiante a fim de reservarem hospedagem numa aldeia samaritana. Porém, foram mandados embora. O povo da aldeia não quis recebê-los, porque se dirigiam a Jerusalém. Quando veio a notícia do que tinha acontecido aos discípulos, Tiago e João disseram a Jesus: Senhor, podemos pedir que caia fogo do céu para queimar todos eles? Mas Jesus voltou-se e chamou a atenção deles, dizendo: Vocês não percebem com que se parece o coração de vocês? Porque o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-la. E eles foram adiante para outra aldeia. Quando iam passando, alguém disse a Jesus: Eu o seguirei para sempre aonde quer que for. Mas Jesus respondeu: Eu não possuo nenhum lugar para encostar a cabeça. As raposas têm covas para morar, e os pássaros têm ninhos. Porém, o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça aqui na terra. A outro, ele disse: Siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus respondeu: Deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. O seu dever é vir e proclamar o reino de Deus. Ainda outro disse: Sim, Senhor, eu irei, mas deixar-me primeiro voltar e despedir-me da minha casa. Mas Jesus lhe disse: Todo aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Se Jesus veio ao mundo para ser conhecido, por que em Lucas 9 ele manda os discípulos ficarem em silêncio? Lucas 9 registra um dos momentos mais importantes do ministério de Jesus. Ele está sozinho com os discípulos e faz uma pergunta aparentemente simples: Quem as multidões dizem que eu sou? As respostas começam a surgir. Alguns acreditavam que Jesus era João Batista. Outros pensavam que era Elias. Outros diziam que era um dos antigos profetas que havia voltado. Então, Jesus faz uma pergunta muito mais pessoal: E vocês, quem dizem que eu sou? Pedro responde imediatamente: Tu és o Cristo de Deus. Era uma declaração gigantesca. Pedro estava reconhecendo que Jesus era o Messias prometido, aquele que Israel aguardava há séculos. Mas então acontece algo estranho. Jesus ordena que eles não contem isso a ninguém. À primeira vista, parece contraditório. Por que esconder algo tão importante? A resposta está no que as pessoas esperavam do Messias. Naquela época, muitos judeus acreditavam que o Cristo seria um líder político e militar, alguém que expulsaria os romanos e restauraria o poder de Israel. Mas Jesus não tinha vindo para cumprir essa expectativa. Ele veio para algo muito maior. Por isso, logo após a declaração de Pedro, Jesus começa a falar sobre sofrimento, rejeição, morte e ressurreição.
algo que os discípulos ainda não conseguiam entender. Algo que os discípulos ainda não conseguiam compreender. Eles sabiam quem Jesus era, mas ainda não entendiam qual era a sua missão. Uma curiosidade interessante deste capítulo é que, no relato da transfiguração, quando Jesus sobe ao monte com Pedro, Tiago e João, Lucas registra algo que os outros evangelhos não destacam com a mesma ênfase. Ele diz que Moisés e Elias apareceram e começaram a conversar com Jesus sobre a sua partida, que aconteceria em Jerusalém. Mas a palavra usada no texto original grego é muito interessante. Lucas usa a palavra êxodo, a mesma palavra que lembra a saída do povo de Israel do Egito. Ou seja, Moisés e Elias não estavam apenas falando sobre a morte de Jesus. Eles estavam falando sobre o novo êxodo que ele realizaria. Assim como o primeiro êxodo liberou Israel da escravidão do Egito, Jesus realizaria uma nova libertação muito maior através da sua morte e ressurreição. É um detalhe pequeno no texto, mas cheio de significado. Lucas está mostrando que Jesus não veio apenas continuar a história de Israel, ele veio cumprir aquilo para o qual toda a história apontava. E o que mais me chamou a atenção é que Jesus não ficou impressionado porque Pedro acertou a resposta. Pelo contrário, logo depois de Pedro reconhecer quem ele era, Jesus começa a falar sobre cruz, sofrimento e renúncia, como se estivesse dizendo: agora que vocês sabem quem eu sou, precisam entender o que isso significa. Porque reconhecer Jesus como Salvador é importante, mas compreender o caminho que ele escolheu é outra etapa da caminhada. Os discípulos queriam uma coroa. Jesus começou a falar sobre uma cruz. Agora, deixo uma reflexão. Muitas vezes queremos um Deus que confirme nossos planos, que realize nossas expectativas, que siga o caminho que imaginamos ser o melhor. Mas Lucas 9 nos mostra que Deus frequentemente trabalha de maneiras que não esperamos. Os discípulos acertaram quem Jesus era, mas erraram sobre como ele agiria. E talvez nós também façamos isso às vezes. Conhecemos Jesus, mas ainda tentamos encaixá-lo nas nossas ideias em vez de permitir que ele transforme as nossas. Então hoje, pensa sobre isso. Você está seguindo Jesus pelo que ele realmente é ou pela versão dele que você criou dentro das suas próprias expectativas? Esse foi o capítulo a capítulo de hoje. Se isso falou com você, me acompanhe amanhã. Aqui a gente segue junto, um capítulo de cada vez.